pode discutir todos os aspectos do jogo, inclusive um aspecto que o Corinthians vai muito mal, o aspecto físico. A queda física do time do Corinthians é uma coisa que se acentua ao longo das partidas, tanto que mudou o treinador, o preparador físico agora. O Corinthians está vivendo um momento diferente. O Corinthians está vivendo um momento diferente. A torcida tem pedido e a direção do clube tem atendido. Não queremos mais o Roberto Andrade de diretor de futebol, tirou. Não queremos mais o preparador físico, o presidente tirou. Está entendendo? Estou entendendo que é um perigo. Estão entendendo? Vocês estão percebendo? Não, e o pior é que, assim, com qual embasamento, né? Quer dizer, essas demandas são feitas? Eu sempre me pergunto, porque você fazer pedidos tão específicos do ponto de vista do técnico, do trabalho de um preparador físico, que você tem que ter muita informação. Informação que certamente quem está pedindo não tem. Quer dizer, agora, se foi uma decisão do Vanderlei, se o Vanderlei bancou, mas a impressão que dá no Corinthians é que muitas dessas decisões técnicas, elas são tomadas baseadas na repercussão de rede social. Por isso, aliás, é tão curioso que justamente no caso do Cuca, quando a rede social já gritou antes mesmo... Tenha sido contratado, né? Ele tenha sido contratado mesmo assim. Eu me lembro que eu estava com o Paulo Andrade indo fazer o jogo no Morumbi, da Libertadores, Palmeiras e Cerro. E a hora que a gente viu a rede social, eu falei pro Paulo, falei, não, o Corinthians não vai contratar nem a pau. Nem a pau, porque... Essa costuma ser a dinâmica do Corinthians. E aí ele falou, não, vai porque acabaram de anunciar oficialmente. E isso, claro, também tem um peso, né, nesse buraco em que o Corinthians se meteu. Quer dizer, os 4 técnicos em 4 rodadas tem muito a ver com isso também. Né? E já existe mais uma pressão agora. Pelo tempo de trabalho, eu não acho justo que se cobre um time melhor do Luxemburgo, mas muita gente ontem criticou a entrevista. Muita gente disse que, assim, o jogo foi ruim, mas que as explicações que o Luxa não deu foram piores para quem torce para o Corinthians e não gostou do que ouviu. Vamos ouvir o professor para a gente começar esse debate aqui do quão justo é analisar já o trabalho dele, tendo que puxar menino da base, sem o Renato. Fala, Luxa. Você teve alguma mudança ou se não, se é a mesma coisa? Vou deixar essa passar, não vou te responder não. Me perdoe, cara. A motivação, eu tô com ela apontada pro céu, já viu? Ah, não, então não quero ver não, cara. Não, eu entendi a tua pergunta. Só que você está falando de 2010 para 2023. E a maior discussão que tem nesse período todo, em cima da tua pergunta, é que se eu estou ultrapassado. É isso que você quis perguntar. Não, eu vou chegar lá. Que você quis entender se eu estou ultrapassado ou não estou ultrapassado, se eu entender a modernidade, se eu entendi as coisas que aconteceram. Cara, e que eu estou extremamente... Se eu não tivesse motivado, eu não estaria aqui respondendo a você. Eu estaria em casa com meus netos, com meus cachorros. Eu não estaria aqui. Eu estou motivado. Hoje... Vocês enaltecem os assistentes porque eles dão treinamento que o técnico não precisa mais dar. Será que comigo é diferente? Eu descobri isso lá atrás. Por que eu não posso deixar os caras trabalharem e observar outras coisas? É isso que eu quero falar. Houve uma evolução em que o treinador, o Alex Ferguson, ficava até sexta-feira dentro da sala dele. Quem dava até era o Mourinho, era o outro português. É que as coisas vão acontecendo e você vai trazendo mais pessoas que podem participar do treinamento, podem fazer a coisa. Isso que eu quero falar, não estou brigando, não estou fazendo nada, pelo amor, não estou brigando, não. Estou respondendo uma boa, só que eu acho que são coisas desnecessárias, como se você não estivesse acompanhando a evolução. Eu tenho acompanhado e muito a evolução que está acontecendo no futebol. Com toda a experiência que ele tem, Pascoal, ele evitou expor jogador, tem trecho que ele fala assim, tem coisa que eu vou resolver lá dentro, não vou ficar apontando o erro aqui. E o torcedor que está se acostumando com outros tipos de explicações, sentiu falta dele ser mais direto. Mas todo mundo que contrata o Luxemburgo também já conhece o estilo dele. Sabe que ele vai proteger o grupo, né? Vai proteger o elenco. É como o Renato faz sempre isso. Só que o Renato usa uma outra situação, o Renato traz para ele. Porque o Renato, na história do Grêmio, é gigantesco. Tanto que tem uma estátua maravilhosa dele lá, né? E ele merece aquela estátua. Então, o Renato traz para ele. Então, ele começa a criar um embate com os jornalistas. Por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, ele falou, vocês não ficam criando tempestade em copo d'água, não. Caramba, ele tomou de 4-1. 4-1. E não aconteceu. Não podia discutir. Vocês não arrumam tempestade em copo d'água. O Vanderlei usa uma característica diferente. Ele protege o grupo dele e, muitas vezes, ele entra numa discussão paralela ao jogo para desviar o foco do acontecimento. Sim. Muitas vezes ele faz isso. Agora, ontem, ele, ainda nessa entrevista, disse que viu coisas positivas no Corinthians.
Eu gostaria que ele pudesse enumerar, porque eu não consigo ver nada. Ele falou até, né, assim, sobre as coisas positivas, ele se referiu, e acho que isso é muito significativo, porque é uma indicação, talvez, do caminho que ele vai tomar e adotar, que ele citou os jovens. Foi a única coisa que ele falou de coisa positiva, e eu acho até que... ele está certo, né? Sim, porque não pode contratar, se a janela está fechada, se a gente já fez o diagnóstico de que é um elenco envelhecido. Isso. Mas eles precisam de tempo, né? Esses jovens precisam de Também. tempo, né? Mas tudo bem, eu acho que Mas até julho... uma maneira de se dar méritos, porque eram jovens que talvez não estivessem sendo tão utilizados, e que ele, bem ou mal, até nos trabalhos recentes dele, que não foram bons, ele conseguiu, em alguns momentos, descobrir jovens talentosos, ou pelo menos dar chances, porque eu acho até que essa descoberta, às vezes, ela é muito fácil, né? Quer dizer, você olhar para a categoria de base, quais são os 2 ou 3 destaques e falar, bom, vamos tentar. Também não é algo de outro mundo, não é que é uma visão que você vai buscar o cara escondido num campeonato, né, nos rincões do país. Agora, isso foi o que ele falou, basicamente, de futebol. Eu acho até, Dani, eu tenho tido essa impressão de que o Vanderlei, ele tem dado entrevistas no Corinthians melhores do que ele dava nos últimos trabalhos dele. Desculpa, mas você claro. é muito italiano para ter um copo de vidro perto Você de tem toda a razão. Pode continuar. Você tem toda a razão. Essa coisa de vai e vem. Então, eu acho que ele vinha até dando entrevistas melhores. E porque ele estava evitando ficar com aquela coisa que era uma retórica muito comum no discurso dele, do porque eu já ganhei isso, eu já ganhei aquilo, porque ano passado já fiz isso, porque tudo que vocês falam hoje eu falava com outras palavras. Ele sempre bateu muito nisso. E ele estava evitando isso. Aí ontem, ele estava numa entrevista absolutamente calma, apesar da derrota, 1 resposta, 2 respostas, 3 respostas. Aí veio a pergunta que a gente mostrou. E aí ele fala para o repórter, não sei quem foi, ele fala, você me desculpa, mas eu não vou responder, tá? Não é por nada, mas não vou responder. Aí tem uma pergunta de uma repórter na sequência, ele... Só um pouquinho. Tipo, ele não conseguiu não responder. Claro. Ele voltou e, a partir daquele momento, a entrevista descambou para o que vinha sendo esse... Então, ele tem muita mágoa, ele tem muito incômodo com essa questão do estar desatualizado e tudo mais. E prefere fazer as entrevistas nessa linha que o Pascoal falou. Só que eu acho que hoje, para o que é o futebol brasileiro e para os técnicos que a gente tem que se destacam aqui, aqueles lá do ranking. Sim, os que estão há mais tempo no cargo. Isso, aqueles lá. Vai ver, daqueles técnicos lá, quem não fala de futebol? Quem não explica por que fez uma mudança, qual que foi... Todos eles falam, todos eles explicam, todos são muito técnicos. Então, eu acho que hoje, no futebol brasileiro, talvez você tenha menos espaço para essa retórica do Vanderlei, do Renato, que eu acho pior ainda do que a do Vanderlei, porque o Vanderlei às vezes fala de futebol, o Renato se recusa terminantemente a falar. Então, eu não sei, eu acho que aí sim ele vai ter que, talvez vai ter que se abrir mão um pouco dessa lógica de só falar de coisas mais abstratas e falar do jogo sem entregar jogador ou massacrar jogador. Porque não é porque você fala de futebol que você está necessariamente jogando para os leões os seus comandados. Dá para dar entrevista falando dos problemas sem apontar dedo para jogador. É só ele ser orientado. Né, Mauro? No começo é só ele ser orientado para mudar esse foco, porque eu acho que se ele quiser e deveria falar de futebol, ele vai falar tão bem ou melhor do que todos aqueles que estão lá no ranking. Ele tem muita bagagem disso. Realmente, às vezes incomoda que ele ficou esses anos aí, faz um time, pega outro time e levando pancada, ele está defasado. Eu acho que tem muita coisa de hoje que o Luxemburgo fazia assim nos anos 90. Fazia mesmo. Ele outras nomenclaturas. E ele tinha uma visão de 3 minutos já mexer no jogo e tal. Ele sempre teve isso. Perdeu isso? Eu não creio. Agora, pega um time e cada vez mais pega times complicados, né? Ele pegou um Cruzeiro complicado, um Vasco complicado, agora um Corinthians complicado, né? Sim. Não é fácil também. Não vejo outro que vai chegar ali e resolver. O Corinthians é ingrata. Isso, claro. Assim, o que não dá para fazer, eu discuto várias coisas e não sei se hoje ele falaria de futebol como o Luiz Castro, como o Abel Ferreira, como o Fernando Diniz. Acho até que não. Mas, independentemente disso, Mauro, eu concordo contigo que não se aponte o dedo para o Vanderlei Luxemburgo na atual crise do Corinthians, né? Não tem nada a ver com o Vanderlei Luxemburgo, evidentemente. E outra coisa, assim, será que o Filipão fala tanto, ou falava no ano passado? Também não. Também claro, não. Claro. Chegou na final da Libertadores com 70 e tantos anos, entendeu? Então,
calma aí com isso, que só esses mais jovens, eu não sei o quê, são os melhores. Não, também não é por aí. Mas, desculpa, O Luiz Castro desculpa. também não é idade. jovem. O Luiz Castro também não Eu acho que é. não tem a ver 50 com e poucos. idade. Mas não é nem... Então, não é com idade, mas aí eu acho que assim, e o Mauro e o Pascoal acompanharam, né, toda a carreira do Filipão e do Luxemburgo no seu auge e tal. Aí, pra mim, tem uma coisa que eu já falei outro dia, assim... Cara, eles eram ambos muito bons. Ambos, né, os melhores técnicos do futebol brasileiro no seu período, por isso que eles ficaram ali, né? Só que eles tinham qualidades e valências completamente diferentes. Sim. E o que eu acho em relação a essas qualidades é que, assim, as do Luxemburgo, que era chamado, eu lembro sempre do Avalone, que chamava ele de estrategista, exclamação, as do Vanderlei Luxemburgo, elas eram muito mais ligadas a questões táticas. Ele era o estrategista mesmo. Ele era um cara que fazia mudanças que ninguém aqui imaginava em fazer. Ele estava à frente do tempo. Quando ele brinca, eu era vanguarda. Ele era vanguarda mesmo. Ele era o cara moderno. Ele era o cara que... E eu acho que isso, sim, com o tempo, se perdeu. Ele não é mais esse cara. Você pode discutir em que nível ele está hoje, mas ele não é mais esse cara. As valências do Filipão... elas não se perdem com o tempo. Quer dizer, o futebol brasileiro continua necessitando dessas coisas. O Filipão nunca foi o rei da estratégia. O Filipão nunca foi o cara que mudava times de maneira surpreendente, que encontrava soluções táticas diferentes e tal. Então, talvez o Filipão tenha sofrido menos com a passagem do tempo. O discurso dele do passado vale mais hoje ainda. Exato. Eu acho que ele sofreu menos com o passar dos anos do que o Vanderlei. Mas agora, eu acho que não... uma coisa. Fala que eu vou jogar. Não vejo motivo para tirar o Vanderlei. Claro. E nessa sequência aí vai perder mais jogos, não tem jeito. Ontem você tinha um jogo de um time que está pronto para o campeonato, que não estava. O Botafogo no campeonato regional não estava nada pronto. Hoje é o Botafogo pronto para esse campeonato. Até onde vai? Vamos aguardar. Sim. Como todos aí, claro, uma hora vai perder e não acredito num campeão invicto, enfim. Mas tá pronto, ó, é esse time que eu tenho aqui. E se bobear em julho, ainda chega mais gente, né? Se o Textor falar, opa, esse time aí pode ir lá pro título mesmo. Ele falou isso ano passado, lembra? Se eu sentir que tem chance de ser campeão, eu vou contratar mais. Ele meio que falou isso ano passado. E aí ele não sentiu que no meio do campeonato mas que precisava de reforço. Trouxe o Marçal, trouxe o Tiquinho, trouxe não sei quem, ele trouxe. Tanto que o Botafogo que começa esse ano é bem diferente da primeira rodada do ano passado. E esse ano pode passar a ter o up aí muito... Trouxe o Lucas Perry, o goleiro. Trouxe tudo no meio do ano passado para dar uma reforçada. Imagina se ele imaginar agora essa sequência aí do Corinthians, que você falou que vai perder mais jogos daqueles 10 que ele perde. São jogos bem difíceis que ele tem pela frente. E a torcida vai lá, vai xingar, vai pichar, vai querer bater, vai xingar. Gente, eu li hoje que... Eu não vi o Luxemburgo falando ontem nisso, confirmando, eu não vi na boca de nenhum diretor, mas eu li hoje que prometeram a ele 5 reforços em julho. Mas ali, ó, até só esse mês, até maio, olha o que tem pela frente. Como estará esse Corinthians em julho? Talvez só disputando o Campeonato Brasileiro, né? O Jean fala da característica dele que se perdeu um pouco, né? Eu acho que tem uma coisa que não se perde, que é não expor jogador. O Pascoal tocou num lance aqui no começo do programa, que para mim é um lance muito simbólico, acho que exagerou o Yuri Alberto, quando ele vai ali dar uma bronca no Wesley, o Roger vai junto, ele está mais longe, né? O Yuri está mais perto, então fica ainda mais afrontosa a atitude dele, mas o Vanderlei ele não expõe ninguém, porque a verdade é, o Roger está jogando bem, mas o Yuri, ele também deveria tentar ajudar o coletivo e não tirar a confiança de um menino que está subindo agora pelas mãos do novo treinador. Eu vou dizer um negócio para você nesse lance. O mais razoável para ele seria mesmo passar a bola para o Yuri Alberto. Se você olhar toda a composição do lance, quando ele traz a bola para dentro, o Yuri consegue se desvencilhar da marcação dos zagueiros e abre um espaço para receber a bola. Repare, ó, ele está ali, o Yuri Alberto corre para dentro da zaga e dá um passo para trás. Ó. Se a bola vem nele, ele não tinha marcação. Se ele dá um tapa na bola, poderia acontecer o gol. Mas aí já é também o final da partida. Né? Pô, já estava 3-0, né? Já estava 3-0. Aí ele dribla 3 jogadores. Ele está tendo uma chance, Pascoal, de entrar. Ele passa por 3, olha lá. Deixa ele chutar. Yuri, deixa ele chutar. Eu tô dizendo assim, eu não tenho crítica ao garoto. Olha lá. Não tenho crítica. Crítica zero. Pegou mal na bola, ele vai aprender, ele só tem 18 anos. Mas acho que tem muito potencial para jogar no time do Corinthians. E eu acho que o Guedes está impedido, não está? No lance? Não, quem? O Roger Guedes? Eu acho que o Roger Guedes está impedido. Vai passar de novo aí, a gente vai dar uma olhada.
Do lance eu não consegui perceber isso. Mas o que eu quero dizer é que o Vanderlei também é bom para esse tipo de situação. E eu não duvido que esse garoto vai entrar ao longo, por exemplo, das próximas partidas. Porque o garoto mostrou personalidade. E o Vanderlei adora jogador de personalidade. A minha questão é como é que o Yuri Alberto ajudou. Não ajudou, na verdade, né? Aí, ó, a gente tá com um post na tela. Quer que eu leio? Pode fazer esse favor pra mim, Pascoal, por favor. Eu disse que Robert Renan mais Duqueiroz, mais preferência de compra do Pedro, mais parte do Ivan e do Mantuan era muita coisa por 50% do Yuri Alberto. Me xingaram quando eu disse isso. Hoje, só o Robert Renan vale mais que o Yuri Alberto. E aí, olha ali embaixo, ó, o último comentário de quem é. E o Robert Acho que Renan. ia, hein, man? Acho que ia. Vou falar pra vocês, quando o Robert Renan saiu, quando ele apareceu, talvez no segundo jogo dele, a gente falou aqui, o Corinthians arrumou mais um zagueiro capaz de chegar à seleção brasileira. Não sei se ele vai chegar. Porque zagueiro canhoto é muito difícil de achar. E com o tamanho do Robert Renan e com a postura do Robert Renan, é muito mais difícil ainda. Né? Então eu sei que mas é eu também não, que está escrito ali, mas pelo momento do Yuri, a crítica, ela vem veemente porque ele foi caro, né? Sim, mas o Yuri Alberto ficou 9 jogos, se me falha a memória, na carreira dele no Corinthians. Acho que marcou no 10º. Só marcou no 10º. Ou ficou 10 agora, marcou 10º e antes tinha ficado 9 lá quando marcou mais no do que Atlético. deveria, vamos fechar a conta assim. Para um centroavante é muita coisa, mas eu sou obrigado a reconhecer que a bola também não chega com frequência nele. Pois é assim, a qualidade do Yuri Alberto, eu acho difícil discutir, a qualidade técnica. Também acho. Se ele vai virar jogador do tamanho que se imaginou que fosse virar ou não, é outra história. Agora, é claro que as críticas ao negócio, elas ficam mais fáceis de serem feitas. Eu confesso que não achei um absurdo na época, porque o Yuri Alberto é um jogador que tinha um mercado, inclusive na Europa, de muito clube europeu olhando para ele num determinado momento. Quer dizer, um cara que, de repente, sendo atacante, a gente sabe, os atacantes valem, em geral, muito mais do que os zagueiros, né? Sendo centroavante, que não é uma posição fácil no futebol brasileiro. Então, eu acho que fazer essa crítica agora, dessa maneira, tudo bem, ali o dono da conta ali, que não sei exatamente quem é, mas tá lá... Era um bando de loucos, é um perfil especializado, né? Exato. Em notícias e comentários do Corinthians. Até estavam dizendo, achou que disse isso na época, que era um absurdo na época, e tudo bem. Aí eu acho que é válido alguém lembrar que disse isso na época. Sim. E tudo mais. Mas eu não consegui ver a época e não acho até hoje um absurdo o negócio ter sido feito do jeito que foi. O fato do Yuri Alberto não estar fazendo gols no Corinthians, para mim não tem a ver principalmente com a falta de qualidade técnica dele. A qualidade técnica está lá. Mas tem vários problemas que fazem com que ele não consiga render no Corinthians o que deveria render. E a posição de centroavante talvez seja a que mais sofra nesse contexto todo de um time que praticamente não consegue criar chances de gol. Agora, o que ele vai ser, quantos gols ele faria se estivesse em outros times do Campeonato Brasileiro? Exato. E o Gabigol ficou 9, 10 sem marcar também, é um baita artilheiro, hoje é o atual. E no Flamengo. Também estava uma bagunça, mas o Flamengo, de qualquer maneira, cria chance pra caramba. Mas o Gabigol já... não. Eu usei o tempo do verbo errado, eu sabia que ele ia dizer isso. Não, mas eu Daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo eu quero dizer aqui. porque o Gabigol tem crédito lá pelo que fez no Flamengo, dele pode ficar 10 jogos sem fazer, que você sabe que ele vai voltar. Fala, galera, vamos às notícias do Corinthians. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like para você sempre receber os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o Timão. E tá aqui no portal Meu Timão, Corinthians confirma afastamento de trio, rapaz. Trio de jogadores aí afastados. Nos últimos dias aí, o Balbuena, o Duqueiroz, Júnior, Moraes foram afastados pelo Corinthians. Cada um tem os seus motivos aí, né? Mas basicamente são jogadores que não vão permanecer no clube. E aí, o Corinthians mantém treinando em separado. Coloca a sua opinião nos comentários sobre esta situação. E essa agora aqui, ó, do All Sports, Corinthians planeja reformulação e medalhões devem sair do Corinthians. Atualmente, 11 jogadores do elenco estão em final de contrato, sendo que 10 possuem vínculo até o final do ano, enquanto o Balbuena está acertado até o final de junho e deve voltar aí ao Dínamo
Moscou. Coloca a sua opinião nos comentários sobre esses jogadores. Então, os casos de Gil, Fábio Santos, Juliano, Paulinho, jogadores de renome aí na história recente do clube que não devem ter seus contratos renovados. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.